Vamos lá, vamos tratar do empate do Internacional com o Esportivo em Bento Gonçalves. Um jogo terrível, numa atuação ruim do Internacional e com um monte de coisa pra gente falar aqui que eu quero tratar com vocês, tá bom? Vamos por partes. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu não concordei com a escalação. Começa por aí, tá? Começa por aí. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Praxedes não pode ser reserva do time reserva. Tá errado. É uma avaliação equivocada da capacidade desse jogador. Não existe. Não existe. Não pode acontecer. Começa por aí. O Praxedes é um jogador que preenche meio campo, que pra mim briga por titularidade no time principal. Nem se fala no time reserva. Outra coisa da escalação. Por que não tinha um lateral esquerdo? Por que improvisar um Matheus Jussa de lateral esquerdo? Porra, o esquema do Kudê, o Kudê deve saber isso mais do que eu, mas o esquema do Kudê tem uma participação efetiva dos laterais. Efetiva. No momento que tu faz a improvisação de um zagueiro volante na lateral esquerda, tu tá tirando dali um potencial de chegada importante, porque o máximo que o cara vai fazer é defender contra o Esportivo, com todo o respeito que o Esportivo merece. Então eu não concordei. Agora nós vamos para o jogo. Primeiro tempo, o jogo teve uma proposta muito bem estabelecida. O Esportivo se defendendo, fechado, esperando por uma bola numa escapada. E o Internacional proponente do jogo. Não significa que o Inter, proponente do jogo, tenha feito valer essa condição. No primeiro tempo, o Internacional só chutou a gol no pênalti que teve ao seu favor e depois com o Potker no finalzinho botando uma na trave. O Inter não chegou, o Inter não teve uma produção aceitável. Não teve uma produção aceitável. Gente, esse esquema do Kudê, quando ele está redondo e funciona, ele é envolvente. Mas é um esquema que não tem um meio armador definido, ele não tem saídas individuais importantes se o conjunto não funcionar. Ele não tem um meio armador. Se todo o contexto do meio para frente não produzir jogando bem, o Inter não funciona. O Inter, por exemplo, teve muitas vezes na sua história que o time até não estava bem, mas põe no D'Alessandro, que o D'Alessandro inventa. Não, esse time não tem isso. Esse time não funciona dessa forma. E o movimento do meio para frente hoje, de novo, foi confuso com atuações individuais bem abaixo da necessidade. O Potker presente na frente, eu não vou condenar o Potker. O Potker fez um gol de pênalti, o Potker chutou uma bola na trave. No segundo tempo, quando o Inter melhorou depois das trocas, o Potker foi um jogador que tentou, apareceu, chutou, apareceu dos dois lados, tal, muito envolvimento. Foi um pouco de movimentar uma usina para acender um palito de fósforo, mas ele participou. Eu não condeno. O fato é que o Internacional teve um movimento inócuo, mais uma vez. Ritmo de jogo, esse time é diferente do Grenal, tá bem. Campo ruim, tá bem. Mas não dá para deixar passar tu não ganhar um jogo de um time como o Esportivo, que se joga defendendo e o Internacional proponente não consegue fazer valer a sua condição na partida. Eu não gostei do Internacional. No segundo tempo entra o Thiago Galhardo no lugar do Sarrafiori. Sarrafiori mais uma vez sem função. Sarrafiori sofreu pênalti legal, sem função. Sarrafiori ninguém sabia o que o Sarrafiori estava fazendo em campo. Qual era a função dele em campo. Tá? Mas de qualquer maneira, entra o Thiago Galhardo naquele momento ali, o Internacional melhora, o Inter tem uma opção ofensiva mais efetiva, mas não com uma efetividade suficiente para chegar e decidir a partida. O Lindoso vai ter problemas com o Kudê. Porque o Lindoso, que foi tão bem o ano passado com o Odair, no lugar do Dourado, o Lindoso foi um dos melhores jogadores do Inter no ano. Mas o Lindoso desse esquema do Kudê, ele não sabe fazer aquela função que o Musto faz, e ele não sabe jogar onde o Edenilson joga. Nas duas já jogou várias vezes e ele não dá resposta. Fez um pênalti absolutamente juvenil e ele não dá resposta. O Kudê vai ter que pensar em soluções diferentes que não sejam o Lindoso, porque eu não estou vendo a possibilidade de com o Lindoso a coisa acontecer. Produção pequena do Internacional. O Nonato foi o jogador colocado para criatividade no meio campo e não foi bem. Mas eu vou ter que dizer uma coisa em relação ao Nonato, tá? O Nonato sempre sofre a nossa cobrança jogando no time reserva e em campo ruim. Coitado do Nonato também, né? Eu quero poder avaliar o Nonato num time titular para ver se ele vai. É sempre com o time reserva e em campo ruim. É sempre aí que o Nonato é colocado à nossa prova. Eu também tenho que citar isso. O Peglo entrou só no segundo tempo. Para mim, poderia ter começado a partida também no lugar do Sarrafiori. Enfim, esse retorno do Internacional está com problemas.
Esse retorno do Internacional está com problemas. O Internacional pouco efetivo, precisa melhorar bastante. Vou entender um pouco da falta de ritmo do retorno, mas não vou entender tudo porque os outros também estão sem ritmo e o Internacional não está conseguindo suplantar. Não gostei do Internacional. Volto daqui a pouco com análise individual e as notas de cada jogador. Fica ligado, até mais.